livro de Ageu. Aleluias. Livro de Ageu, capítulo 2. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Amém? Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1. A partir do versículo 3. A palavra do Senhor diz assim. Todos acharam? Tem gente procurando ainda? Livro de Ageu, capítulo 2. Amém? É um livro que quase a gente não lê, né? Então, difícil de achar. Aleluia. Para você que está procurando, voltando Zacarias, Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, lá do versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, eis aqui, Senhor, a tua serva. Deus, eu te peço, fala conosco nessa noite. Vem nos ensinar, Deus, porque a sabedoria do homem é nada diante da tua grandeza. Então eu te peço, Espírito Santo, tome a frente, Deus, dessa ministração, para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, és bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Amém? Pode se assentar? O tema da minha mensagem é a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Aqui olhando para esse texto, a gente vê que, se você for ler Ageu, ele está falando de do povo de Israel, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, e agora eles estavam voltando. O novo rei, que chegou, o rei Ciro, liberta eles e manda eles voltarem. Cada um reconstruir sua vida de novo, voltar do cativeiro, estava encerrando o cativeiro, e eles voltaram para reconstruir. E começaram a reconstruir um templo que estava em ruína. Um templo que foi destruído. Então eles voltaram e começaram a reconstruir aquele templo. Estavam reconstruindo um templo novo. Eles
um templo que eles iam começar do nada. Gente, quando você pega uma construção, eu não entendo muito de construção, mas eu acredito que para fazer uma construção do nada é mais fácil. Agora, você pegar e derrubar aquilo que já está ali e recomeçar é bem mais difícil. E ali diz que eles começaram a fazer, reconstruir o templo, mas o novo templo, o templo que foi destruído pelos babilônicos, era um templo de Salomão. E quando você vê o templo de Salomão, ouve a história, lê sobre a história do templo de Salomão, era um templo riquíssimo. Era um templo formoso, era lindo, ele era cheio de ouro, de prata, ele era feito com o melhor do material que tinha. Né? E eles vieram e destruíram. E esse povo voltou e foram reconstruir das ruínas. E ali, quando eles começaram a reconstruir, o templo novo parecia inferior ao templo antigo. Olha o que fala lá no versículo 3, você que está com a Bíblia aberta. Ele diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Então, eles reconstruíram o templo, e quando eles olharam para o templo, ali em Esdras, quando a gente lê Esdras 3, quando termina a construção do templo, os mais velhos, os pais, os sacerdotes que estavam ali, os levitas, quando olharam para aquele templo, eles choravam, porque o templo não se comparava com o templo que Salomão tinha construído. Eles choravam, os jovens se alegravam, porque, afinal de contas, eles conseguiram reconstruir um templo para eles. Mas os mais velhos, os sacerdotes, os levitas, os pais ali mais velhos, eles olhavam e lembravam do primeiro templo e choravam. Enquanto os mais novos sorriam, eles comemoravam. Então, diz lá em Esdras que eles misturavam choro e alegria. Era som de festa e som de choro, porque eles lembravam. E daí eu estava vendo aqui sobre a glória, quando Deus vem e diz assim: a glória dessa última casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Como era essa casa? Eu pontuei algumas coisas de como era essa casa. Gente, eu sempre preguei sobre esse tema, e hoje, quando eu comecei ontem a preparar a mensagem, e Deus começou a me mostrar essa mensagem de uma maneira diferente. Quando nós falamos da glória da segunda casa, a gente quer assim: Deus vai fazer uma coisa sobrenatural, que aquelas pessoas, a gente já pensa nas pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que quando olhar o que Deus fez na nossa vida, quando olhar o que Deus restaurou, vai ficar de boca aberta. Porque o que Deus está fazendo é sobrenatural. Mas não era disso que Deus estava falando. Quando ele fala da primeira casa, era o templo de Salomão, que era o primeiro templo. Tinha aparência gloriosa, era cheio de ouro, de prata e de beleza. Nela, a presença de Deus vinha em forma de... Quando eles começavam a adorar, quando eles começavam a sacrificar, quando eles entravam no santo dos santos, que o sacerdote entrava lá para ofertar, o fogo caía. A glória de Deus entrava naquele templo. Então, Deus vinha em forma de coluna de nuvem, ele vinha em forma de fogo para receber aquela oferta. Esse era o primeiro templo riquíssimo que Salomão tinha feito. Tanto que Deus não permitiu que Davi fizesse esse templo. Falou: quem vai fazer é o teu filho. E Salomão fez com todas as riquezas que ele podia. Quando a gente olha os detalhes daquele templo, meu Deus, o que era aquele templo? E daí ele fala da primeira casa, que é a de Salomão, e a segunda casa. Que segunda casa era essa? Ali no texto, ele está falando de uma casa que Zorobabel reconstruiu, que era esse segundo templo, que ficou um templo pobre. Eu acredito assim que sem aparência, porque aqui eu coloquei assim: iniciar Babel. Parecia muito mais simples e pobre aos olhos humanos, sem beleza exterior.
era como nada, como diz o versículo, era como nada diante dos olhos deles, comparado com aquela imensidão de templo que tinha. E daí eles estavam ali desanimados, chorando. Deus vem e diz para eles através do profeta Ageu: a glória deste lugar será maior do que a glória que acontecia na primeira. Como assim? O que Deus ia fazer? Ele diz assim: meu é o ouro e minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Farei tremer as nações e virá o desejado das nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Será que Deus ia encher de ouro aquele lugar? Será que Deus ia encher de riqueza aquele lugar? Olha a promessa que ele estava dando para eles, que um lugar simples, e Deus ia transformar como a outra casa, porque ele diz: a glória dessa casa vai ser maior do que vocês viram no templo de Salomão. Foi a promessa que Deus deu de conforto para aquele povo. Como assim a glória será maior do que tinha na de Salomão? Porque nesta casa ia ter a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus dentro daquele templo. Mas trazendo para o nosso dia de hoje. Quando se fala lá no templo aqui que ele está falando de Zorobabel, está falando do templo de Salomão, ele está falando da antiga aliança. Que para trazer a presença de Deus, o sacerdote tinha que entrar, era só o sacerdote que entrava naquele lugar santo e ofertava. E fazia oferta de sacrifícios para atrair a presença de Deus. Mas aqui ele estava falando de uma glória, de um templo novo que Deus estava preparando, que era a segunda casa, que era a nova aliança. Que o sacrifício já foi entregue, que é o próprio Jesus. Já foi entregue. E quem seria essa segunda casa? Nós, amados. Nós somos o templo do Senhor. A palavra de Deus diz assim: não sabe que vós sois o templo do Espírito Santo? Que vós sois casa de Deus, templo do Espírito Santo? Então essa segunda casa é Deus em nós. É Deus dentro de mim e dentro de você. E eu lendo ali, falei: Deus, nossa, Deus, eu falava da glória da segunda casa, pensava numa bênção tão grande. E Deus diz assim: a bênção tão grande, o tesouro tão grande, a riqueza tão grande, é o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. É o Espírito Santo habitando em nós. O templo hoje é eu e é você. O templo hoje é nós que somos a morada do Espírito Santo. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 3,16 que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tem templo do Espírito aqui? Aleluia. Será que nesse templo está tendo a glória da segunda casa? Gente, naquele tempo eles tinham que sacrificar para a presença vir. Nesse tempo, o que nós precisamos? Adorar esse Deus. Atrair a presença desse Deus. O irmãozinho aqui cantando, eu ouvi a tua voz e deixa queimar, deixa queimar. Será que a gente está atraindo esse fogo? Porque aonde a presença vem, o fogo vem junto. Aleluia. Quando eles se reuniam no templo, a igreja, a nova igreja do Senhor, com a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, quando essa igreja se reunia, quando eles se reuniram para orar em unidade, ali adorando Deus, veio o Pentecostes sobre eles. O fogo caiu naquele lugar que já não sabia quem era quem. As línguas se misturaram, eles pulavam, foram cheios do Espírito Santo. A covardia caiu por terra, a tristeza e o medo caiu por terra, porque a glória da segunda casa chegou ali. Aleluia. E Deus está falando desse novo tempo, que hoje essa glória é derramada dentro de nós. Ele falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tipo, eu quero me derramar dentro de você.
Aleluia. Talvez nós aqui, como aquele povo que voltaram para um lugar destruído, para um lugar arrasado, talvez sem esperança, talvez olhando para o passado, para tudo aquilo que ficou lá, porque eles ficaram 70 anos num cativeiro. Talvez nós, no nosso tempo, talvez você, quantas vezes passando por luta, passando por cativeiro, passando por perdas, passando por tempos difíceis, passando por ataques, por perdas. Talvez você entrou aqui passando por uma luta terrível. Talvez entrou aqui dizendo: Deus, eu preciso de socorro. Deus, eu não sei o que fazer. E ele diz: a glória desta casa será maior do que a primeira. Aleluia, aleluia. A primeira casa, nós, o templo, antes da gente vir para Jesus, quem era nós? Antes de vir para Jesus, derrotado, abatido, entristecido, aprisionado pelas trevas, passando por luta. Essa era a nossa condição. Mas quando Jesus veio no templo, eu não sei vocês, mas a nossa história mudou. A nossa maneira de olhar as coisas mudou. Ele fala de uma paz que ele diz assim, e nesse lugar haverá paz. Ele não está falando de uma paz que eu não vou ter guerra, de uma paz que eu não vou ter luta. Ele está falando de uma paz que, apesar das lutas, eu estou tranquila porque eu confio. Eu posso me desesperar, eu posso temer, eu posso entristecer, mas eu sei aquele que eu tenho crido. Aleluia. Ele está em mim. Ele diz: a glória dessa segunda casa, hoje você é a segunda casa, é diferente daquela casa que era antes. Quem era você antes? Quem era você algum tempo atrás? Gente, talvez desde a nossa maneira de se vestir, há um tempo atrás, nós não tinha glória nenhuma. Nós não tinha poder nenhum. Mas quando ele pega e ele traz, ele diz assim: e eu vou fazer a glória dessa segunda casa que vai encher os olhos das pessoas. Aleluia. Ele começa a trabalhar em mim e em você. Ele começa a reconstruir. Você acredita que Deus é capaz de mudar a tua vida, fazer uma nova história? Porque tem gente que tem a presença de Deus e está abatido. Tem a presença de Deus e está se sentindo derrotado. Tem a presença de Deus e não atrai esse fogo. E não faz esse fogo queimar, não faz isso incendiar dentro de você. Esse poder opera em mim e opera em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele opera dentro de mim e de você. Ali eles tinham que entrar no Santo dos Santos para atrair a presença. Quando Jesus subiu aos céus, essa presença nós nos tornamos o templo. Ele veio, ele deu a própria vida para habitar dentro de mim e de você. E a gente vê pessoas abatido, entristecido, dizendo que a vida não tem sentido, que não vale a pena, que eu vou desistir, que eu vou parar. Quando nós estamos na glória da segunda casa. Será que esse Espírito Santo tem se movido em nós de tal maneira a ponto de gerar uma paz, mesmo em meio a lutas? Será que ele tem se movido em nós a ponto de mudar a nossa história? Aleluia. Como que está a glória dessa segunda casa? Aleluia. Quando Ageu fala sobre a glória da segunda casa será maior que a da primeira, ele está falando assim: quando Deus se revela na minha e na tua vida, ele restitui, ele renova, ele enche de glória, ele enche de paz, ele nos capacita a crer, a confiar.
naquilo que nós estamos vivendo e que nós vamos superar. Porque esse Espírito, esse Deus, esse poder está habitando dentro de mim e dentro de você. Aleluia, aleluia. E quando ele fala ali, vem falar para eles dessa promessa, porque eles estão olhando para o templo que construíram e olhando para trás e chorando. Nossa, lá no tempo de Salomão, aquilo que era lindo, aquilo que era vida, aquilo que era glória. Quantas vezes a gente está aqui e está pensando, minha vida, antes era assim. Porque antes parece que a minha vida era melhor. Porque lá o passado, tua mente está lá atrás. E Deus diz assim, eu estou aqui. E eu te trouxe, eu te renovei e quero te restaurar. Mas para ele restaurar, nós temos que deixar ele reconstruir. Porque ali eles voltaram para reconstruir uma ruína. Voltaram para reconstruir aquilo que estava acabado, que tinha sido destruído. E nós, Deus falou, eu te trouxe, eu te tirei, e por que a tua mente ainda está lá? Por que você ainda está lá no passado? Por que você ainda está lá relembrando do que passou? Está lá relembrando daquilo que te doeu, daquilo que tem te machucado? Ele diz assim, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque agora você tem a presença dele. Agora você tem Deus junto com você. Aleluia. O novo templo parecia fraco, pequeno e sem beleza. E muitos choravam quando olhavam para esse templo, lembrando do antigo. Sabe o que Deus fala para nós? Para de olhar para o teu passado. Para de olhar para as lutas que você passou. Para de olhar para aquilo que já passou na tua vida. Ele está fazendo tudo novo. Aleluia. Ele está renovando o teu coração. Aleluia. Quando você abre o coração para o Espírito Santo, porque nós somos o templo. E se ele está habitando nesse templo, quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo entrar, tudo dentro de nós se transforma. Aleluia. Quando a presença entra, o que estava destruído é erguido. Quando a presença do Espírito Santo entra, a glória de Deus enche a casa. Quando a presença do Espírito Santo está presente, ele estabelece a paz. Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio à ruína, mesmo em meio à crise, ele estabelece a paz. E essa paz que eu estou falando, né? Pastor, agora vai ficar tudo bem na minha vida porque eu estou servindo Deus? Não. Não mesmo. Mas eu tenho a certeza que ele está comigo. Aleluia. Que ele está mudando para a ausência de guerra. Glória é maior porque Jesus entrou na casa. Jesus entrou aí? Aleluia. A glória só é maior porque Jesus entrou na casa. Domingo o pastor não estava pregando de sair, de levar Jesus para dentro do barco, enfrentar a tempestade e levar Jesus para dentro do barco. Quando nós levamos, quando nós permitimos que Deus entre, a casa se transforma. Aleluia. Hoje a casa, o templo que Deus quer encher é o meu e o teu coração. Aleluia. Aleluia. Quando ele entra, ele restaura o que está quebrado. Quando ele entra, ele renova o que está cansado. Quando ele entra, o ambiente é tomado pela glória de Deus. Aleluia. E nós podemos atrair essa glória de Deus na nossa vida. Aleluia. O ambiente, quando Deus entra, Deus estabelece ordem e direção. Como que está a tua casa? Quando Deus entra, ele estabelece ordem e direção. Quando Deus entra, o nome do Senhor é exaltado, porque ele entra para transformar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
A presença de Deus em nós. Quando a presença de Deus enche a nossa vida, a glória da nova casa, que é a minha vida restaurada, a minha vida com Jesus, é sempre maior do que a antiga, da minha vida sem Jesus. Se vocês conhecessem quem era a pastora Lúcia sem Jesus, vocês não iam acreditar. Quem era a pastora Lúcia sem Jesus? Muito doida. Não melhorou muito, né? Mas agora com paz, né? Agora com a paz de Deus. Então, assim, temos que deixar o nosso passado e deixar Deus trabalhar em nós. Deixar Deus transformar. Deus nos colocar na posição que Ele quer. Porque nós, a nossa nova vida, o mover do Espírito Santo em nós, é a continuação da promessa que Ele falou assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se ainda não está tendo mudanças, opa, nós temos que atrair essa presença. Amém, amados? Se coloque em pé. Aleluia. Tem coisa para ser restaurado aí? Aleluia. Tem ruínas aí que precisa ser mudado? Aleluia. Aleluia. Tem falta de paz dentro da tua casa? Aleluia. 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 Como que está a tua casa? É momento da gente orar. É momento de se colocar.